Solimar, por que a gente precisa de um mentor ou de uma mentora? Essa foi uma das perguntas que eu recebi em uma palestra que eu dei e eu prometi que eu ia trazer também aqui a resposta por meio de um vídeo. Estou gravando aqui essa semana para vocês. Eu sou a Solimar Silva, eu sou mentora de carreira e para pequenos negócios. E quando fui a uma palestra, eu estava falando sobre a necessidade de a gente ter um mentor pago, gratuito, coaching no trabalho, coaching informal. E as pessoas começaram a perguntar, mas para quê? A gente não é independente? A gente não consegue fazer as coisas por conta própria? E eu lembrei de um conceito da psicologia chamado janela de Johari. Então imagina aqui esses 4 quadrantes. Na janela de Johari tem um dos pedacinhos dessa janela que é o que eu vejo e todo mundo vê sobre mim, o que eu conheço de mim e todo mundo também conhece. Tem um outro pedaço que é o que eu não conheço, mas as outras pessoas conhecem. Tem um outro que é o que só eu conheço e ninguém conhece. E o outro lado que é nem eu conheço, nem ninguém conhece. Então vamos pegar essa parte do eu não conheço e os outros conhecem, ou eu não vejo e os outros veem. Então, a mentoria em si, ela é um processo em que uma pessoa que já alcançou, já realizou algo que eu queira, ela já passou por esse processo e vai ser capaz de me mentorar ou mentorear, né? Ela vai ser capaz de me mostrar o passo a passo, um caminho, ou dar insights, ou, né, fazer provocações para que eu possa também me desenvolver. Mas muitas vezes o papel de um mentor, né, e às vezes até muitas vezes a terapia, mas falando do mentor, é justamente olhar onde a gente não consegue ver. São os nossos pontos cegos. Então, o que eu sei todo mundo sabe é fácil, o que eu sei ninguém sabe também é fácil. Agora, o que os outros sabem, os outros veem, os outros conseguem perceber e a gente não, é onde a gente precisa de ter esse olhar cuidadoso, ter essa orientação, porque nós temos pontos cegos, né? Seja em relação ao nosso potencial, aos nossos pontos fracos, nossos defeitos, a coisas que a gente precisa fazer. Vou dar um exemplo. Eu estava conversando com minha mentora, né, de arte terapia, a Aldair, e estava lá fazendo os desenhos, a tarefa. E quando eu falei de palavras que às vezes eu repito, né, por ter influência de repetições que eu recebi, falei, poxa, de vez em quando eu estou repetindo essas palavras mentalmente. E uma das atividades que ela me deu para fazer é uma atividade que eu já conheço. É uma atividade que, inclusive, eu passo para os meus clientes fazerem. Mas percebe que naquele momento, naquela circunstância em que eu estava utilizando algum padrão repetitivo, eu nem parei para pensar, talvez eu não percebi que eu precisava também usar aquele mesmo exercício. Então precisou um olhar externo, porque a gente tem esses pontos cegos. Então, quando eu estou falando aqui de mentoria, de coaching, de crescimento, de terapia, eu estou falando muito dessa relação dialógica com o outro, que vai ter esse olhar para a gente. Às vezes a pessoa olha, um amigo pode fazer isso? É claro, um amigo também vai poder fazer isso, vai poder falar com a gente e apontar, e muitas vezes é isso que acontece nas relações de amizade verdadeiras, a pessoa vai te apontar caminhos ou sugestões ou coisas que elas estão vendo. Então, um outro exemplo aqui é minha amiga Cris, né? De vez em quando a gente, quando consegue se encontrar mais a miúde, a gente, nas nossas trocas, né? Ela às vezes com muito respeito, com muito amor, mas ela aponta algumas coisas que eu não tinha percebido. Então, a mentoria com um profissional, que é diferente de um amigo, ele tem um olhar mais específico para o que você está buscando, tá? Então, seja, por exemplo, você está fazendo um processo decisório, você está querendo mudar de carreira, o que for, e às vezes você tem algumas lacunas que você não está observando, e aquele mentor, ele vai te provocar por meio de perguntas, por meio de te ouvir e fazer devolutiva dessa escuta ativa, para que você possa perceber
coisas que talvez até estariam claras se você estivesse olhando em outra pessoa, né? Ou naquele momento, naquele processo, você precisa para o seu crescimento. Então, por exemplo, numa mudança de carreira, uma das coisas que a gente faz é a pessoa pensar em transferir conhecimentos, né, habilidades, talentos, experiências para a nova profissão que ela está mudando. E às vezes a gente tem o ponto cego de não enxergar como que uma habilidade pode ser transferida para outra. Então, mais uma vez, lembrando a janela de Johari como um exemplo que eu trouxe aqui, que eu acho que é importante, né, a gente ter esse olhar do outro quando a gente quer ter um crescimento. Então, afinal de contas, eu acredito que a gente só cresce realmente no contato com as outras pessoas, são nos relacionamentos diversos e também nos serviços profissionais que a gente busca para a nossa vida. Então, seja uma terapia, seja um processo de coaching ou mentoria, de acordo com os objetivos de cada um. São coisas distintas, tá? Se você quiser, eu posso gravar um vídeo falando sobre a diferença entre mentoria, coaching, terapia e também consultoria. Se você quiser, comenta aqui que de repente no próximo vídeo eu já trago para vocês. Mas por hoje, por que eu preciso de mentoria? Porque eu tenho pontos cegos que só o outro vai poder ver. Fez sentido para você? Deixa seu like aqui, compartilhe esse vídeo com alguém que de repente também está precisando enxergar algumas coisas em suas vidas e vão precisar de repente do olhar desse outro para crescerem. Se inscreva aqui no canal, já ativa a notificação, porque toda semana tem vídeo novo. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.